A vontade é mais poderosa, evidentemente, com objetivos humanos, ou seja, altruístas, grandiosos, do que com objetivos egoístas. As pessoas vão dizer, mas o Onassis era potentíssimo, tinha um desejo egoísta. Vocês imaginam se o Onassis, com toda aquela potência de determinação, colocasse altruísmo e generosidade? O que ele não poderia fazer? Porque ele fez fortuna. Os homens que têm determinação e têm altruísmo fazem história. Marcam 2.000, 3.000 anos de história. Muita coisa que a gente falou aqui, por exemplo, veio de um simples filósofo chamado Platão, que viveu sabe quanto tempo? 2.400 anos. E está aqui, porque constantemente nos inspira. Se ele só quisesse fortuna, será que estaria aqui depois de 2.400 anos? A vontade humana, quando ela é realmente humana, tem objetivos espirituais, altruísmo, generosidade, justiça, fraternidade, ela é a maior potência que o ser humano pode chegar a conhecer. Daí que se diz que é o que de mais divino o homem tem dentro de si. É quando o homem se realiza, floresce, que nem o símbolo oriental do lótus. Tá? Quando ele encontra dentro de si a vontade. Um elemento importante é a questão da disciplina e da ordem. Porque a vontade é como se fosse um raio de luz. Para ela chegar ao mundo, ela precisa de um canal. E esse canal é a disciplina e a ordem. Lembra que a gente falava da perseverança e da constância, do ritmo? Toda a vida se sustenta em cima de ritmo. Então ela necessita de certas ferramentas auxiliares, além da perseverança, da constância, ela necessita de disciplina e ordem, porque senão como você vai canalizar a determinação se é um desordeiro? Não organiza nem seu espaço, nem seu tempo? Percebem que essa luz não consegue chegar ao mundo? Eu coloquei o exemplo de Ulisses, que é interessante, mas tem muitos outros. Ulisses, quando volta para casa, Odisseia, já devem ter ouvido falar essa história, que Penélope estava cheia de pretendentes, forçando, querendo que ela os aceitasse, e ele chega, se disfarça, e manda dizer que Penélope se casaria com aquele pretendente que conseguisse envergar o arco de Ulisses e soltar uma flecha que passasse por dentro de vários orifícios alinhados e chegasse a um alvo a uma certa distância. E nenhum dos pretendentes consegue fazer isso. Aí ele, disfarçado, vai lá e consegue. Ou seja, a vontade, que é a flecha, passar por vários orifícios alinhados, que é a ordem, para chegar ao alvo, que é o seu objetivo. Se esses orifícios estivessem desalinhados, ela roçaria e não chegaria ao seu objetivo. Por muito que você tenha uma vontade poderosa, no meio da desordem, do caos, ela não consegue chegar ao mundo. Então, é importante que vocês percebam uma coisa. Ordem, tanto no tempo quanto no espaço, dá poder, que abre caminho para que a tua vontade chegue ao mundo. Tá? E aí é importante que a gente perceba algo que a gente vai falar já já, porque a ordem é uma virtude, e as virtudes dão poder. E quando a pessoa usa essas virtudes a serviço de algo espiritual com uma vontade, constrói coisas maravilhosas. E quando usa a serviço de vícios, será que dá? Também dá, porque ela é uma ferramenta. Não existe o crime organizado? Eles não usam ordem? Percebe? Se ele fosse desorganizado, seria muito melhor, teria menos potência. Kant diz isso, que essas virtudes elas podem ser utilizadas para objetivos espirituais ou não. Uhum. E quando os criminosos descobrem que as virtudes dão poder, eles ficam organizados, eles ficam com métodos, eles ficam com disciplina e vão ficando cada vez mais poderosos. Aí nós vamos chegar a uma conclusão bastante cruel em relação a isso, já já. Uhum. Essa questão da rejeição ao poder, que é um elemento interessante que temos que entender também, eu acho engraçadíssimo isso, porque é a mesma coisa que você ter, sei lá, se cortado com uma tesoura e chegar e dizer, as tesouras são más. Vamos abolir elas do mundo. Como assim? Você é um desajeitado? O poder corrompe. O poder corrompe? Ou o homem estava procurando uma oportunidade e pegou o poder e usou para isso? A gente falava ainda há pouco de Machado de Assis. Vocês devem conhecer uma frase que ele falava. Machado de Assis era bom para de vez em quando provocar. Era muito sagaz e era um filósofo, embora a gente não reconheça isso. Tem uma frase que ele escreve num jornal, a Marmota Fluminense, onde ele trabalhava, ele tinha 20 e poucos anos quando fala isso, gente. Ele era muito especial. Que ele diz assim, é errado o ditado popular que diz que a ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o crime, o ladrão já nasce feito. Entendem isso? Cidadão, ele é uma pessoa que não conquistou valores, que tem desejos incontrolados, que é escravo dos instintos. Coloca o poder na mão dele e vai fazer o quê? Ah, o poder corrompe. Que legal! É uma boa oportunidade de você terceirizar a culpa. Como uma pessoa vai imaginar, por exemplo, Deus sem poder, um Deus débil? Para que serve um Deus débil? Vocês percebem que o poder é o atributo por excelência de Deus?
E que se nos aproximamos dele, ficamos cada vez mais poderosos. Poder é poder ser, é poder fazer, é poder construir. Agora, dependendo de quem está no volante, pode ser também poder não ser, destruir, violar. Depende de quem está no volante. Agora, é culpa do motorista ou do volante? Vocês já viram alguém multar o volante? Seria bom, né? Multar o volante, não a mim que conduzo. Feliz ou infelizmente, o Detran não compartilha dessa filosofia de vida. É isso? Então, o poder não corrompe. Poder é atributo divino por excelência. E o homem que cresce, evidentemente, se potencializa. Pode construir a si próprio e ao mundo. Pode transformar. É um fator de soma na sua vida e na dos demais. É um absurdo a gente dizer que poder corrompe, porque isso nos faz débeis. Cuidado com a filosofia, com a ódio à debilidade, que é a canção que o mundo entoa para os 4 cantos hoje em dia. Cuidado. Tá? Nós fazemos uma ódio. Quanto mais débil e mais esperto, mais se dá bem sem fazer esforço, essa é a meta. Isso, cuidado com essa ódio à debilidade. Bom, então essa institucionalização da debilidade, o comodismo, a mediocridade e a falta de compromisso vai gerar aquela consequência cruel que eu falava para vocês, que é a frase desse Benjamin Disraeli, que era um primeiro-ministro inglês, que, como todo bom político inglês, era esperto, não muito íntegro, mas esperto. Ele dizia uma coisa, que uma sociedade só tem chance quando os homens de bem têm a mesma audácia dos corruptos. Vocês entendem isso? Os corruptos, os debilitados moralmente, os marginais, têm uma determinação fora do comum. E o homem de bem? Lei do menor esforço. Imaginem vocês, eu até coloquei isso mais adiante, se eu não me engano, quando você pega sede do Comando Vermelho, vocês sabem com que idade as crianças começam a trabalhar para o crime organizado? 7, 8 anos, viram um aviãozinho para entregar droga. E é uma disciplina que tem que ter uma eficiência fora do comum. Vocês vão dizer, é horrível isso que fazem com as crianças? É, mas essa disciplina, essa eficiência não vai fazê-lo mais forte do que o adolescente de classe média que só sabe ficar na frente da televisão apertando o botão? Mais capaz de sobreviver a uma situação dura? E vocês percebem que disciplina, eficiência, ordem, capacidade de se preponderar sobre as circunstâncias vai fazendo com que esse grupo se potencialize? E a lei do menor esforço vai fazendo com que o outro se debilite? Se você enfrenta esses dois grupos, o garoto da classe média que não quer fazer nada e o garoto que foi criado para suportar qualquer adversidade, técnica de guerrilha, o que daria isso? Perceba que é importante que a gente perceba as virtudes podem ser utilizadas como meios para fins criminosos, de fato são. A máfia é altamente eficiente. Eficiência não é virtude? Utilizada para quê? O problema é que os homens de bem estão sendo educados para serem débeis. Não terem organização, não terem determinação, não terem uma canalização de vida idealista, lei do menor esforço. Se você confronta esses dois grupos, é um desastre. Percebem isso? Cá entre nós, que ninguém nos ouça, mais uma vez, só todos que vão assistir o DVD. Onde você acha que você tem chance, se você tivesse, evidentemente que claro que não teremos, mas a chance de ser mais rápida e eficientemente atendida? Se você procura uma pessoa que está vendendo uma droga, ou se você procura uma pessoa que está atendendo, por exemplo, num serviço público. Tem alguma possibilidade de você ir comprar droga e o cidadão não te atender porque ele está falando no telefone com a namorada? Perceba que não vai ter, porque se tiver vai ser a última, ele não vai fazer outra. Não é isso? Mas eficiência não é virtude? Não faz com que as coisas cresçam? E cresce o quê? Então percebam que a gente está cada vez mais debilitando o bem e fortalecendo a corrupção moral. Porque todas essas técnicas estão mais presentes em quem está a favor da corrupção moral do que quem está a favor do bem. Que está indo na cultura de quanto mais fácil, melhor. Tá? A lei do menor esforço. E Disraeli diz, quando você enfrentar esses dois grupos, vai ser uma tristeza. Entendem isso? É muito apavorante ou não? É importante entendermos isso. Daí eu encaixei aí a frase, aliás, antes disso, a primeira frase que nós estávamos pulando, a questão do jovem, que é muito importante porque é um problema dentro da sociedade. Vocês percebem que a criança sonha com grandes heróis, contos de fada. O adolescente, o pré-adolescente, ele quer ser esse herói. A idade da aventura, ele quer viver grandes coisas. Ele quer coragem, quer ousadia. Vocês já viram como eles gostam de filmes de aventura? Quer coragem, quer ousadia. Numa sociedade onde vale a lei do menor esforço
onde o conforto é muito mais amado do que o crescimento. Qual é o cidadão mais ousado e corajoso que ele tem? O traficante lá da favela. Porque as pessoas que ele vê à sua volta são todos muito comodistas, sem nenhum espírito de autossuperação. Aí os pais vivem aquele drama: como é que eu vou fazer com que o meu filho não seja influenciado por más companhias? Com essa necessidade que ele tem de desafios, de pessoas ousadas, em geral, quem são os ousados na sociedade? E aí eu comentava na palestra que fizemos de Bran sobre educação, sobre isso, que a melhor coisa para você fazer, proteger os jovens, é fazer com que eles te admirem. Tenha sonhos, comprometa-se com a vida. Faça com que ele veja em você algo grande, uma vontade de ser melhor, uma vontade de deixar um rastro luminoso no mundo. Isso é grande e bom, que ele vai te admirar. E a tua opinião vai ter 10 vezes mais peso do que qualquer outra. Entende? E não existe forma mais eficaz do que essa, não conheço. Canalize a vontade. E essa vontade vai ser um rastro luminoso que vai chamar a atenção dos jovens que vêm atrás, vai abrir caminho. Porque eles procuram luz. Se você tem, eles vão atrás de você sem que você precise fazer muito discurso pedagógico. O melhor que podemos fazer pelos que amamos é crescer como seres humanos. Porque só assim podemos garantir que daremos alguma coisa para eles. Isso é platônico e é uma realidade. Não existe nada melhor para fazermos para aqueles que amamos do que despertar o que temos de mais divino. Sermos determinados, sermos perseverantes, constantes e altruístas, uma vontade acima das águas, que se comprometa com o ideal humano.